Se você está aí com a sua Bíblia na mão, está lendo a sua Bíblia, está com dúvidas sobre datas, sobre contexto, sobre os povos da Bíblia, sobre a ênfase de cada livro, enfim, esse vídeo é para você. Eu tenho aqui dicas de livros que eu uso no meu dia a dia, seja para preparar pregação, preparar aula, preparar estudos bíblicos, enfim, preparar conteúdo para vocês aqui na internet. São materiais que estão no meu dia a dia e hoje eu quero compartilhar. E se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Cláudia Martins, seja muito bem-vindo aqui no meu canal de Bíblia e Teologia. Eu sou teóloga, professora de escola bíblica e teologia, há muitos anos. Bom, gente, vira e mexe, alguém sempre me pede dica de livro, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja pessoalmente, seja no WhatsApp. Praticamente toda semana eu tenho alguém me pedindo dica de livro e eu resolvi deixar resumido hoje aqui nesse canal alguns dos principais livros que eu utilizo, então, no meu dia a dia, como eu já falei, tá? Mas antes de começar, você já sabe o que você tem que fazer, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, comenta, interaja com esse vídeo, por quê? Assim o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e vai te apresentar os canais de gente muito boa que tem produzido conteúdo por aqui. Então já vamos começar. Se a sua dúvida é sobre o autor do livro bíblico, qual é o contexto, qual é a ênfase do livro, qual é o seu contexto maior, a primeira dica é esse livro aqui, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, Como Ler a Bíblia, livro por livro, um guia confiável para ler e entender as escrituras sagradas. Eu uso muito esse livro, por quê? A gente não guarda tudo de cabeça, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pregação num livro de Juízes, por exemplo, como fiz há um tempo atrás aí sobre Juízes 19, já tem até vídeo no meu canal sobre isso, eu dei uma olhadinha aqui nesse livro para entender melhor o contexto do livro de Juízes, por agrupamento de capítulos, do que se trata, qual é a ênfase, o que o autor está querendo transmitir, quais são as dicas que eu preciso saber e conhecer para entender melhor a mensagem do livro, como que ele se encaixa nas escrituras como um todo. Então, esse livro aqui, ele é, gente, muito, muito importante para quem estuda a Bíblia e é um guia introdutório, mas se você já tem um nível mais intermediário, mais avançado, vale a pena também, porque ele é aquele guia assim rápido, sabe? Quando você tem que pegar uma informação geral, esse livro aqui vai te ajudar bastante, tá? Tem uma linguagem super acessível, não é um livro difícil de entender, muito pelo contrário, e com certeza vai te ajudar aí como um guia primário para entender os livros da Bíblia. E o segundo livro, o terceiro, o quarto e o quinto também são todos do mesmo autor, e eu decidi trazer essa coletânea porque, em primeiro lugar, eu uso, e segundo, para divulgar um autor que é um autor nacional e tem feito um trabalho extremamente relevante e importante para o saber teológico no Brasil, tá? É essa sequência aqui, Eu vou mostrar um por um, mas é a sequência do André Daniel Heinck, todos também pela Thomas Nelson Brasil. Então vamos lá. Bom, se você é um leitor da Bíblia, você já deve ter observado que além do povo de Israel, ali na Bíblia é falado sobre diversos outros povos, né? Os filisteus, os babilônicos, os egípcios, os cananeus, enfim. Nesse livro aqui, Os Outros da Bíblia, Daniel Henke vai falar exatamente sobre estes outros povos que não são o povo de Israel, mas que estão nas escrituras, né? Você vai encontrar aqui informações sobre os mesopotâmicos, sobre os egípcios, cananeus, os persas, os gregos, os romanos, enfim, povos que estão ali, né, no texto sagrado, e ele vai fazer um trabalho aqui de falar sobre a cultura, sobre a religião, sobre a economia, enfim, sobre como esse povo, então, ele aparece no texto bíblico, né? Quais são as curiosidades. Então, assim, gente, vale a pena esse material aqui. Também uma linguagem super acessível, mas é um material riquíssimo. E aí, na sequência, o André também publicou esse daqui, que são aqueles da Bíblia. Aqui nós vamos ter, então, um livro só falando sobre o povo de Israel, né? A história, a fé, a cultura e o povo de Israel na Bíblia. Então, você tem aqui também, deixa eu abrir no sumário, o povo de Israel como migrantes, como escravos, como anarquistas, monarquistas, separatistas, exilados, revolucionários, oprimidos. Então, assim, gente, vale muito a pena. Então, você vai conhecer a história do povo de Deus aqui no seu contexto como nação. Então, através desse livro, você vai conhecer o povo de Israel nessas diversas fases históricas que são apresentadas na Bíblia. Então, como eles eram como escravos, como exilados, né, como anarquistas no tempo que eles não tinham um rei,
vale muito a pena. Então, isso vai enriquecer teu estudo bíblico, isso vai enriquecer a tua pregação, vai enriquecer o seu próprio conhecimento de como que se deu a formação desse povo, que é o povo de Deus, o povo de Israel. E o terceiro livro da série do Daniel Heinck é esse aqui, Nós e a Bíblia. Ele fala aqui sobre a história, fé e cultura do judaísmo e do cristianismo e sua relação com a Bíblia Sagrada. Então, como os cristãos e como os judeus se relacionam com o texto sagrado, tá? Nesse livro aqui, ele vai falar sobre Bíblia, hermenêutica e identidade, de Israel para a Bíblia, Bíblia para Israel, da igreja para a Bíblia e da Bíblia para a igreja. Então, como que esses povos, em suas fases históricas, lidam com o texto sagrado. Então, se você tem interesse em conhecer melhor os povos da Bíblia, né, desde o povo de Israel, os outros povos, né, e posteriormente os cristãos, né, e sua relação com a Bíblia, essa trilogia aqui vai ser algo, assim, imprescindível e de um valor, assim, imenso para o seu conhecimento, para o seu ministério, enfim, isso aqui vai te ajudar bastante. Um trabalho, gente, de um autor brasileiro. O próximo material é esse aqui do André Heinck também, Atlas Ilustrado da Bíblia. Gente, pensa assim, toda a Bíblia sendo ilustrada aqui em mapas, sendo explicado, né, os seus locais, sendo explicado aqui algumas coisas sobre os povos, sobre geografia, sobre pesos e medidas, sobre a cronologia também do texto bíblico. Assim, olha, gente, é um trabalho ilustrado que ele fez, ele mesmo ilustrou, ele mesmo que desenha os mapas. Então, gente, é algo que vale a pena também cada centavo de investimento. Deixa eu abrir aqui no índice. Não vai dar para vocês lerem aí, mas olha quantas coisas você vai encontrar aqui. Ele fala, por exemplo, né, desde o princípio da criação da Terra, ele vai falar sobre a Terra Prometida, a fé e a cultura dos cananeus, ele vai falar sobre mudanças que houveram, né, nesse período aí em que eles estavam entrando na Terra Prometida, mudanças em termos geográficos, históricos, ele vai falar sobre o período monárquico, né, sobre os templos, sobre os reis de Israel, sobre os movimentos proféticos, quando ele fala também sobre a diáspora, né, que é o espalhamento dos judeus em outros territórios, então como era a vida lá no meio dos persas, a fé e a cultura dos gregos, o helenismo, vai falar sobre os macabeus também, depois já no período do Novo Testamento, né, no tempo de Jesus, como que era Jerusalém sob o domínio romano, como que foi, por exemplo, a história de Herodes o Grande, a jurisdição, né, de Herodes, sobre o tempo apostólico, ele fala aqui também sobre os caminhos para a Europa, as dificuldades missionárias, enfim, as guerras, né, judaico-romanas. Gente, é um trabalho incrível, incrível. Totalmente ilustrado, né, porque é um Atlas ilustrado, mas com explicações assim que vão te ajudar num nível você entender melhor a sua Bíblia que você não tem noção. E é um autor, gente, brasileiro. Eu acho que é o meu maior orgulho de fazer esse vídeo aqui, não é só te indicar livros, é ver que o Brasil tem excelentes autores e tem excelentes autores produzindo excelentes livros, tá? Então, invista nesse material aqui do André Daniel Heinck, que com certeza vai ser algo extremamente relevante aí para o seu entendimento bíblico. E o último material, não menos importante, mas também aqui eu quero trazer para vocês, é o meu, né? A Bíblia não é biscoito da sorte, uma introdução à Bíblia. Aqui eu tenho no formato de apostila, mas você tem o link aqui para você acessá-lo em forma de e-book, tá? Então aqui eu escrevi uma pequena introdução à Bíblia. Aqui eu falo sobre como a Bíblia foi formada, como ela chegou até nós, quais são as línguas originais, os principais manuscritos. Eu falo aqui por que a Bíblia não pode ser tratada como um biscoito da sorte, você vai entender exatamente ao ter contato com esse material, essa brincadeira que eu faço aqui com o título. Eu falo sobre os contextos, sobre os estilos literários da Bíblia. Então também eu te indico com força. Olha, pode ver que está até com marcações aqui, porque eu uso o meu próprio material, né, na minha produção de conteúdo, nos meus estudos e nas minhas pesquisas. Então, gente, só retomando, a Bíblia não é biscoito da sorte, uma introdução à Bíblia, meu mesmo, né, da minha própria autoria. Atlas Ilustrado da Bíblia, do André Daniel Heinck, vale cada centavo investido aqui, mas é um preço super acessível, tá? E a trilogia também do André Heinck, os outros da Bíblia, aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia.
para entender melhor os povos, as culturas e a fé, né, desses povos que compõem aí o texto sagrado. E esse aqui, Como Ler a Bíblia, livro por livro, né, um guia confiável para ler e entender as escrituras sagradas, gente. Então, dicas preciosas, dicas de materiais que eu uso, e você encontra o link para eles aqui na descrição do vídeo. E eu espero aqui, de certa forma, ter contribuído aí com você que está começando a formar sua biblioteca, quer começar a comprar bons livros, bons conteúdos. Esses aqui pode comprar sem medo, que não tem erro, tá bom? E é isso aí. Mas se você também tem uma dica aí de um bom livro para quem quer entender melhor a Bíblia, deixa aqui nos comentários, com certeza vai ajudar bastante o pessoal que costuma assistir meus vídeos, sabe? Todas as dicas de bons livros são sempre bem-vindos, tá? E muito obrigada se você ficou até aqui. Não deixe de curtir, de comentar, compartilhar esse vídeo e a gente se vê num próximo, se Deus quiser.